Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre otras donaciones más allá de los diezmos. Más allá de los 10% que los santos del Antiguo Testamento eram incentivados a dar las siguientes cosas. Primero, letra A, los primogénitos de los hombres y animales, dice Números capítulo 18, Números 18, desde el versículo 6. Números 18, versículo 6. Está bien clarito ahí. Números 18, 6. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Versículo 6 dice: porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora versículo 15 de Números 18 dice el siguiente: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerão a Jeová, assim de homens como de animais, serão tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Y entonces la letra B dice las primicias de sus cosechas. Número 18, versículo 13. Y allá bem em negrito, en este capítulo 18 de Números, dice sostenimiento de sacerdotes y levitas. Entonces es importante ver que los levitas eran la tribu en donde não tinha posesiones. Vivían de lo que entrava en el tabernáculo, de los diezmos, ofrendas, y eran personas que estaban inteiramente dispostas y también impostas por Dios para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces el tabernáculo en el desierto caminava por tierras y tierras y tenía que tener un equipazo ahí aproximadamente de 14,000 hombres para servir en el tabernáculo, y estos eran los levitas. No era solamente subir en el púlpito, cantar y cosas y tal, porque lastimosamente en este tiempo en que estamos viviendo, la gente redució demasiado la unción, la gracia y la llamada de los levitas. Los levitas no es solamente para cantar, es también para trabajar, para limpiar la iglesia, para cuidar del templo, carpir mantener la orden, mantener el templo de forma bien limpia, bien cuidada. Eran también albañiles, eran de todo que se encontraba. Hoy no, hoy lastimosamente muchos piensan que levita solamente para cantar, nada más, y no es eso. Levita, que dice la Biblia, es también que hace todas estas cosas además de cantar. Entonces, 18:13 dice: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán suyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Entonces, además de las donaciones y diezmos, están también los primogénitos de los hombres y también animales. Está también letra B, las primicias de sus cosechas. Y también Deuteronomio 18 habla también algo semejante. Vamos a ver en Deuteronomio 18, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de las lanas
de tus ovejas lhe darás. La tercera cosa, la letra C, ofrendas en las fiestas preestablecidas. Segunda de Crônicas, capítulo 31. Diz assim a palavra de Deus, Segunda de Crônicas 31, versículo 3. Diz assim a Bíblia, palavra do Senhor. (31, 3). El rei contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Entonces está las ofrendas de las fiestas preestablecidas. Esto también podemos ver en el capítulo 28 y capítulo 29 de Números. La letra D, ofrendas de las lunas nuevas, dice Nehemías. Nehemías capítulo 10, versículos desde el 32 al 39. Nehemías 10, desde el 32 al 39. Dice así la Biblia: nos impusimos, además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siglo, para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 32, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de Jehová nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Entonces, hasta el 39, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo el árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando
los levitas recibieran el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, que serían los bancos. Si podemos ver algunas fotos del tabernáculo en el desierto, era rodeado de bancos, hasta mesmo porque a gente de toda parte de la tierra levava seus diezmos, suas ofrendas e também seus sacrifícios, aqueles que não poderiam levar os animais perfeitos para o sacrifício e também para a festividade que durava 14 dias e noites. Então, a gente, por la Bíblia, poderia também vender a mercancia, os animais e levar a plata e depositar a los pés de los sacerdotes. Isso não foi diferente também na época do Novo Testamento. Aí encontramos em Hechos capítulo 4, versículos del 32 ao 34, a gente vendendo suas propriedades e depositando o dinheiro a los pés de los apóstolos. Para que isso? Para manter a obra de Deus, para manter a casa de Deus. Os impostos, assim como gente comuns pagam os impostos, os pastores também, os apóstolos, os profetas, as pessoas que estão em eminência, os líderes que estão em eminência também pagam impostos. E à la vez também se estão dedicados, existem levitas em este tempo todavia que Deus nos deu a graça de ter uma casa, ter veículo, ter propriedades, ter empresa, pero vive de la casa do Senhor, aquele que predica o Evangelho é digno de comer do Evangelho, disse a Bíblia. Em Gálatas capítulo 6 habla sobre isso. Então, é muito importante que nós não hagamos vista grossa de isso que Deus está mandando. É uma ordem da parte de Deus. E versículo 39, porque a las câmaras del tesouro hão de levar os hijos de Israel e los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino e del azeite, e ali estarão os utensílios del santuário e los sacerdotes que ministram, los porteros, los cantores, e não abandonaremos la casa de nosso Deus. Então, lastimosamente, a gente, os hermanitos que servem ao Senhor, hacen vista grossa, são tacaños, são yopi eterei, como dizem em Guarani, e querem que os sacerdotes, os pastores, as pessoas que estão ensinando o Evangelho, estão ensinando a doutrina, parece que querem que morre de hambre. Por que existem tantos pastores mendigos hoje em dia? Por causa de muitos hermanos, lastimosamente, que têm nome de hermanos, que não são hermanos, não têm compaixão e ademais são tacaños e são o que? São mão de vacas, falando bem em português. Seguimos adelante, isso não tem que ser assim. Temos que, se servimos ao Senhor, temos que servir corpo, alma e espírito. Está a letra E. Perdão, já falei sobre a ofrenda para as lunas noivas. Está a ofrenda de lenha, que está em la letra E. Está em Neemias 10:34. Podemos ler isso. Neemias 10:34, já havíamos leído. Pero vamos ler outra vez. Echamos também sortes los sacerdotes, los levitas e el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito. Muitos dizem, pero não tenho como levar lenha, que hago? Você compra gás, envia o dinheiro para comprar o gás. Existem quantos servos de Deus hoje estão enfermos com asma, com problemas respiratórios, e você vem com esta de levar carvão para os pastores, os servos de Deus que estão em eminência, pagando um preço tremendo, e tem uma miserabilidade de não levar uma plata para comprar uma garrafa de gás.
Aí que entender de ser miserável não mais. E poner a obra, a palavra de Deus para trabalhar. Permita que a palavra de Deus haga um cambio em nossa vida e até mesmo em nossas finanças, por el amor de Deus. Letra F. Los diezmos, dice Nehemías 10, versículo 38. Já havíamos leído, pero não há problema, vamos ler outra vez aqui. Estaria o sacerdote hijo de Aarón com os levitas, quando os levitas recebieran el diezmo, e que os levitas levariam el diezmo del diezmo a la casa de nosso Deus, a las cámaras de la casa del tesoro. Então, se nós seguimos esse patrão que está na palavra de Deus, não vai existir igreja que se vai encerrar as portas. Não vai existir pastores que estão pastoreando, ponendo na sapatilha roja, outra sapatilha amarela no pé. Pastores que muitas das vezes não têm uma roupa para vestir, pastores que não têm como pagar suas contas, porque lastimosamente se dedica tanto à obra, e os hermanitos que são tacanhos, não pode ajudar a ele, não pode cumprir com os dízimos e as ofrendas. Bueno, está Números 18, ofrendas alçadas. Não vamos ler todo porque o capítulo é grande. Números capítulo 18 habla de las ofrendas alçadas. Quando se habla de ofrendas alçadas, são ofrendas sem medidas, ofrendas que verdadeiramente, oiga-me, os dízimos são para repreender os 5 piores demônios de la labrança que disse Joel capítulo 1, versículo 4. E está também para repreender al devorador. Pero as ofrendas são as que enriquecem. Por essa razão, Deus ha deixado mais ofrendas que dízimos. Porque quando uno entende isso, uno começa a praticar e uno começa a prosperar. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós podamos prosperar de uma forma coerente, de uma forma saudável, de uma forma também poderosa em la terra. E também podemos ver Números capítulo 18, já havia leído, dicho, sostenimiento del sacerdote ou de los sacerdotes e levitas. E também dos pastores. Hoje estamos no tempo moderno que os pastores, os missionários, quantos missionários têm que volver a la casa, cerrar a igreja, abandonar o campo, porque lastimosamente os pastores de las igrejas locais se comprometem, manda o pobrecito para o campo missionário e depois abandona ele e quer que o missionário viva de glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, é bom, mas não llena a pança. Estamos de acordo? Quem llena a pança é comida, é arroz, é poroto, é carne, é assado, churrasco, Coca-Cola. Alebasté. Ei, aleluia! Amém. Eita, Jesus. Está também dos votos, Números 30. Podemos ler em Números capítulo 30, os votos, que são coisas diferentes. E não se olvidem que estamos falando de outras ofrendas mais allá de los dízimos. Números 30. Aleluia, habla de los votos. El próprio Jacob, Abraão, Isaac, Jacob, toda essa gente ha hecho voto delante de Deus. Também quem hizo voto delante de Deus está também aquele que Jabes hizo voto delante de Deus. Jabes está em 2 de Crônicas 4:10. Que esse voto delante de Deus e Deus cumpriu, e ele também cumpriu com Deus. Lei de los votos, disse Números. Estas coisas não se terminaram, gente. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse.
Agora, se uno não está cumprindo com a Bíblia, não está cumprindo com todos estes requisitos que Deus está deixando, não é problema de Deus, é problema de la persona que é incrédula. É como uma pessoa disse: pastor, você pode me falar de Gênesis a Apocalipse sobre os dias, mas se Deus não falar comigo, você pode me pôr hasta um revólver em minha cabeça que nunca vou dar dízimo e nunca vou ofrendar. E estuve com nós há uns 6 anos e nunca dízimou. E Deus é tão misericordioso que mantém umas plagas destas vivas. Sin embargo, seguimos adelante. Aleluia, quantos estão felizes. Letra I. Ofrendas voluntárias, está em Levítico, capítulo 22, versículo 21, e também Esdras, capítulo 3, versículo 5. Está também letra J, está os dízimos del terceiro ano. Isso está em Deuteronômio 26, 12. Pode acompanhar em tu Bíblia e em tu casa mesmo, podes ler e deixar de limpar bem os ouvidos, porque o Espírito Santo está falando através de sua palavra. Letra Q, ofrendas para os pobres e viúvas, órfãos e extranjeros. Isso está em Deuteronômio 14, capítulo 15, versículo de 1 ao 11. Está a letra L, projetos especiais. Esdras capítulo 8, versículos 24 ao 36. Está também Neemias capítulo 7, versículos 70 ao 72. Então, está um conselho bem prático. Para concluir nosso tema, está também o ponto fundamental também, que você deve ser um donador generoso e alegre. A Bíblia em Êxodo capítulo 25, 2, diz o seguinte: a Bíblia nos ensina que devemos dar voluntariamente e alegremente com um espírito de generosidade. Habla a los hijos de Israel que me traigan uma ofrenda alçada de todo homem que der voluntariamente com um coração, com o coração de ele. Não tardarás a traer a ofrenda, disse Éxodo 25, 2. Acordem-se de isso. El que siembra pouco, também cosecha pouco. E ele que siembra em abundância, cosechará em abundância. Também cosechará de forma abundante. 2 de Crônicas, capítulo 9, Segunda de Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte: cada um deveria dar segundo o que propus em seu coração, não relutante, nem por compulsão, pois Deus ama ao dador alegre, aquele que dá com alegria. 2 de Coríntios 9, versículos 6 e 7. Deus não mide nossa donação por la quantidade que damos. Ele nos recompensa de acordo com o que siembra nosso coração e também de acordo com aquilo que Deus está vendo. Se acorda de la ofrenda e de la viúva, em Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Então, a quantidade de la viúva foi a maior que todas as ofrendas. Contudo, era de lo que tinha. Não podemos dar a Deus de acordo com aquilo que está sobrando em nosso bolsillo. Temos que dar de acordo com aquilo que tengamos, disse Lucas 21, versículos de 1 ao 4. As donações generosas são uma prova do amor, ou seja, de nosso amor e fé e maturidade. Solo donam para Deus, solo ofrendam para Deus, solo diezmam para Deus os que são gratos, os que são fieles, e os que verdadeiramente
prueba para Deus de que Deus verdadeiramente lhes ama e que eles verdadeiramente amam ao Senhor. E é uma questão de fé. 2 de Coríntios capítulo 8, versículo 24. 2 de Coríntios capítulo 9, versículo 6, 8 e 13. Óigame, um crente generoso hace com que os outros deem graças a Deus, disse 2 de Coríntios capítulo 9, versículos 11 e 12. Os pobres necessitam dar porque eles necessitam que as bendições de Deus rompam a maldição de la pobreza. Deus não quer que nós vivamos em la pobreza, miséria, escassez. Deus não quer que nós vivamos solamente pagando contas, pagando deudas. Deus quer que nós prosperemos. Deus quer que tenhamos dinheiro. Aleluia! Os cristianos de Macedônia encontravam-se em uma grande pobreza e, contudo, davam liberalmente, disse 2 de Coríntios 8:2. Eles haviam aprendido a obedecer em las donações e haviam aprendido que as donações traem uma bendição e quebram e rompem a maldição de la pobreza. Jesucristo é nosso supremo exemplo. Disse que ele transformou-se, tornou-se pobre a fim de enriquecer a nós. 2 de Coríntios 8:9 habla sobre isso. E para concluir, nossa recusa de sermos fiéis administradores através de nossas donações é um hecho de roubo e rebeldia em contra de Deus. Malaquias 3, versículos de 8 ao 12. No entanto, quando nos entregamos a seu propósito, as donações, isso significa recebermos um cielo aberto e abundantes bendições e proteção contra a pobreza, a miséria e a escassez. Então, Deus em esta noite nos disse que tem muitas coisas que devemos cumprir. Se você já está diezmando, já está ofrendando, glória a Deus, aleluia, pero há que ser fiel. Não é que os dízimos não se negociam e as ofrendas, já he hablado aí praticamente várias classes de ofrendas. Praticamente 10 classes de ofrendas, sem contar os dízimos e as ofrendas. Sacrifícios, os dízimos e sacrifícios é a parte diferente que as ofrendas. Então, ojalá que neste tempo podamos reflexionar bem. Se você quer sair de la pobreza, sair de la miséria, sair de la escassez, quer plantar e cosechar, o caminho é cumprir com Deus para que Deus cumpra contigo. Querido e maravilhoso Deus e maravilhoso Padre, em nome poderoso de Jesus, oro por este oyente que me escuta, a este homem, a esta mulher, a este jovem, a esta pessoa, a este empresário que me está escutando desde seu trabalho, desde sua empresa, desde seu negócio, a este que me escuta dentro de tu veículo, a este que me escuta fora de Paraguai, Deus Santo, Deus poderoso, que ele possa ser tocado por ti, a este empresário, Deus, que está com a bolsa de dinheiro, pensando em onde investir, em onde levar este dinheiro. Nós outros sim, Senhor, necessitamos deste dinheiro para que podamos seguir construindo, para que podamos seguir, Senhor, hermoseando tu casa. Aqui necessitamos de rejas, necessitamos de cielos rasos, necessitamos de piso, necessitamos construir as aulas para a escola bíblica dominical, necessitamos um equipo de sonido de luxo neste lugar, necessitamos de pantalla gigante, necessitamos de dinheiro para poder seguir pagando as contas e seguir avançando, necessitamos de um veículo, Senhor, para a obra de visitação, a obra missioneira, para, Senhor, para chegar a mais gentes, a
pouco tempo, Deus Santo. Queremos, Deus, em nome de Jesus, que tu toque o coração desta pessoa. Se há 2 veículos que esta pessoa pode ser tocada no coração e regalar um para a tua obra. A esta pessoa, a este empresário, Deus, que todavia não sabe o que é a grandeza de diezmar, toca-lhe para que ele aprenda a dizimar, para que seu negócio possa prosperar em todos os aspectos. Eu desato bendição, profetizo riquezas, profetizo que a riqueza de Midas venga sobre a vida desta pessoa, que tudo que esta pessoa tocar, Senhor, transforma-se em ouro, transforma-se em pedra preciosa. Isso eu oro e pido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Se você foi tocado por este mensagem, dentro de nossas redes sociais, você pode entrar em contato comigo. Sou ele, pastor Joralvo Faustino, e também sou mentor, sou também consejero empresarial. E se você necessita de apoio, consejeria, conte com nós. Se você necessita de terapia na parte financeira também, terapia familiar, conte com nós, estamos às ordens. E se você também foi tocado por esse mensagem, quer ajudar a obra de Deus financeiramente, com suas donações, seus donativos, estamos abertos para receber. Deus bendiga a sua vida, a sua casa, a sua família, que seja prosperado em todo o que empreenda. Amém, amém e amém. Graças a Deus.